Com Gouveia Lemos trabalhou dedicadamente um repórter fotográfico dos mais válidos da imprensa portuguesa. Tão dedicado que seguiu o saudoso camarada na sua deslocação em busca de novo emprego até à cidade da Beira. O seu nome é Ricardo Rangel. A sua objetiva sempre pronta. Esta noite, aqui deixa o seu flash acerca da sua saudade de Gouveia Lemos. Há cerca de 14 anos, num jornal Notícias, eu era o homem que trabalhava na câmara escura e fazia as fotografias dos fotógrafos de notícias, até aparecer o Gouveia Lemos. Foi ele quem me arrancou da obscuridade propriamente dita, porque eu trabalhava numa câmara escura. Ele arrancou-me da obscuridade e foi ele quem me pôs a fazer fotografias e de certa maneira me projetou, isso mais decisivamente na tribuna, porque foi ele que disse que eu iria para a tribuna chefiar a parte fotográfica do jornal. Deve-se talvez a isso o facto de o ter acompanhado quando ele transitou da tribuna e da capital da província para a cidade da Beira e para um novo jornal. Num certo aspecto, sim. Devo dizer que fui para a Beira contratado para o Diário de Moçambique, mas o filo, quer dizer, eu fui para a Beira porque sabia que estava lá o Gouveia Lemos e havia uma remota esperança de voltarmos a trabalhar juntos. E de facto assim sucedeu, porque quando eu abandonei o Diário de Moçambique e estava disposto a regressar à minha terra, Lourenço Marques, ele segurou-me, é o termo, segurou-me e disse: Ricardo, não vá para Lourenço Marques, porque você fica aqui a trabalhar comigo, você sabe muito bem, desde que você pôs o pé na Beira, que estou à espera que você venha a trabalhar comigo. Eu disse: vamos trabalhar juntos outra vez. Recordei-lhe depois as vicissitudes, e os desgostos e os cabelos brancos que arranjámos quando foi do nascimento da tribuna, e disse-lhe: Sr. Gouveia Lemos, então depois do que passou na tribuna, atreve-se, tem a coragem de vir fabricar outro jornal de princípio. Ele disse: Ricardo, você está-me a deixar mal, está-me a dar um desgosto, porque eu não tenho medo de fazer outro jornal, mais que apareça eu faço sempre. Mas que se vem para aqui e vai montar a sua secção com inteira liberdade. E fiquei de facto com ele na Beira 3 anos. Como é que Gouveia Lemos era como homem? Extraordinário na sua simplicidade, na sua sinceridade, na sua amizade. E foi ele, julgo que foi ele quem trouxe um livro que na altura os jornalistas e os repórteres desconheciam. Era um pequeno livro com que ele andava na mão, que era o Manual do Repórter. Esse livro correu de mão em mão e julgo que Gouveia Lemos influenciou, digamos, carreira jornalística a muitos dos jornalistas que hoje são profissionais que nós conhecemos. Gouveia Lemos não gostava de falar de si, mas não podia escapar às nossas perguntas. Vejam o que ele pensava acerca das qualidades de um jornalista. Bom, mas agora reparo que estou a falar de mim. Aliás, porque eu estou a ser um tanto influenciado por si, visto que é só sobre mim que tem feito perguntas. Mas o que falta a mim em matéria de qualidades de jornalista, eu prefiro nem começar a enunciar. Vamos falar, penso eu que será mais interessante, daquilo que eu entendo que deve ser a qualidade primacial, ou que devem ser as principais qualidades de um jornalista. Claro que esta de que eu vou falar é óbvia, eu nem sequer devia referi-la,
porque essa devia ser, infelizmente não é, só por isso é que eu vou falar dela, essa devia estar implícita na qualidade do jornalista. Era um sujeito, por ser jornalista, devia ser honesto. Portanto, o que eu queria era que jornalista honesto fosse uma expressão pleonástica. Infelizmente não. Infelizmente não, e nós sabemos que não. Claro que definir a honestidade jornalística é definir a honestidade profissional de um modo geral. Não tem nada de especial em relação à profissão de jornalista, essa qualidade, a não ser na medida em que a atividade jornalística se reflete de uma forma muito ampla e muito direta sobre a sociedade. Isto é, a profissão jornalística implica, portanto, graves responsabilidades em quem as pratica. Em quem a pratica. A objetividade no jornalismo é outra qualidade essencial. A objetividade honesta também, neste sentido, de se tratar dos assuntos sem especular sobre eles, sem pretender tirar efeitos fáceis para além do interesse contido no próprio assunto. E depois o jornalista tem que ser um homem culto, é óbvio. Tem que ser estudioso, isto é, tem que se cultivar a si próprio, tem que se manter atualizado, tem que estar perfeitamente consciente do mundo em que vive, no dia que passa. Porque ele tem cada vez mais, e sobretudo na imprensa escrita, o jornalista tem cada vez mais a obrigação de interpretar os factos. A função de noticiar já não é, como até há poucos anos atrás, o principal objetivo do jornalista, do homem de imprensa, visto que nessa função o jornal foi ultrapassado pela rádio. É impossível pretender, por muitas edições sucessivas que o jornal faça, pretender acompanhar e muito menos combater a rádio na rapidez com que a rádio pode dar a notícia. Então, nos países em que a informação está mais desenvolvida, nós sabemos dos factos pela rádio ou pela televisão. No dia seguinte, ou no mesmo dia, à tarde, temos a interpretação desses factos, o background desses factos, dado pelos jornais. Os jornais já não podem limitar-se a noticiar, mas têm principalmente que explicar, que interpretar, que situar os acontecimentos no contexto de toda uma problemática que uma determinada sociedade está a viver. Por isso, o jornalista cada vez mais tem de ser um homem culto e atualizado, isto é, de cultura atualizada. Já não pode ser o velho caçador de notícias, ou não pode ser só o velho caçador de notícias, o veterano repórter ou o jovem foca que descobre coisas, que sabe coisas, que tem bons informadores, que dispõe de uma informação pessoal viva e a qual põe à disposição do seu jornal. Já não basta isso. Daí ser cada vez maior o grau de instrução exigido para a profissão de jornalista em todos os países. E até já vai sendo em Portugal. Claro que o grau de instrução geral que se exige não é suficiente. O facto de, como está a acontecer entre nós, se exigir que para ser repórter se tenha pelo menos o 5º ou o 7º ano de liceu, não basta, porque torna-se necessária uma cultura especializada, uma cultura jornalística. Faz, portanto, falta em Portugal o ensino de jornalismo, de que nós ainda não dispomos, e orgulhosamente somos o único país da Europa, salvo erro, a não dispor desse ensino, e estamos entre os raríssimos países do mundo ocidental a não dispor do ensino de jornalismo. Tenho esperanças por as notícias
de que disponho, de que esse mal começará a ser atacado brevemente, e considero isso fundamental, mais importante ainda do que uma nova lei da imprensa, como aquela que vamos ter e que, enfim, não vai satisfazer a todos, né?